Vamos falar sobre os resultados do Dana White Contender Series, semana 8, a temporada 9 no caso. Tivemos 5 lutas, foram excelentes lutas, eu fiz tudo isso em live, vou deixar o link aqui em cima, pra você ver como é que foi a live, como foi as reações. Eu vou até colocar umas inserções durante o vídeo, que foi uma parada muito massa. Primeira luta que teve foi o Rashid Vagabov contra o Paulo da Silva. O Paulo, ele chegou no Dana White Contender Series e ele tá com o Rashid Vagabov. Eu estava muito preocupado pra saber se o Charles Oliveira iria ou não pro corner do Paulo, porque o Charles trata o Paulo como se fosse um filho dele, que trata ele muito bem, que cuida dele da carreira dele há bastante tempo. Ele só tem uma derrota tinha uma derrota na carreira, ia pegar o Rashid Vagabov, que é um cara que treina com o Islam Makhachev, com o Khabib Nurmagomedov, então era praticamente uma reprise do UFC 280, que foi Oliveira versus Makhachev. E nessa luta o Vagabov também venceu o brasileiro. Ah, cara, acabou, mano. PH perdeu, cara. E foi uma pena. O Charles estava lá no corner. No primeiro momento eu fiquei super feliz, tipo, caraca, o Charles tá ali, mas ao mesmo tempo fiquei preocupado, tipo, caraca, o Charles tá ali, cara, ele tem que lutar daqui a uma semana. Tá o G ali, deixa eu ver quem que é a outra pessoa com ele. Charles tá lá, o Charles tá lá, meu. O Charles veio pra cá, mano, pra Vegas, mano. Ele tem luta daqui a uma semana. Mas, assim, espero que esteja tudo certo. Eu falei com o pessoal lá do treino da Box e falou que o Charles tá super focado, que tá tudo certo, então não tem o que se preocupar. Se eles estão falando isso, quem sou eu pra falar, né? A próxima luta que teve foi o Curtis Campbell, um inglês invicto, que lutou contra um Deba Sek. Esse Curtis Campbell, cara, na hora que eu vi ele entrando, eu falei, caraca, ele é muito esquisitinho, cara, usa o óculos, fundo de garrafa, sabe? Ele, e diferente do Deba Sek, que era um cara muito forte, um porte físico muito forte, e nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. E o Curtis Campbell conseguiu nocautear ele, mas assim, na minha percepção, eu acredito que foi um golpe legal, foi uma joelhada onde o senegalês estava com 3 apoios, mas mesmo assim, passaram o pano, fingiram que não viu e temos mais um, sei lá, um novo Paddy Pimblett no UFC hoje. Os marciais é loucura, cara, você olha pro Vingança e fala assim: "Esquece, ele vai vencer". Ele é esquisito, um óculos fundo de garrafa, com esse cabelinho aí, um coquezinho e com esse cabelo, e venceu, cara. Próxima luta foi o Christopher Alvarez contra Eliezer Cubanza. 2 atletas que eu gostei bastante, cara. Adorei as histórias de cada um, o background. O Cubanza treinava assim no fundo do quintal, invicto, 7-0, dá pra ver que ele é muito forte, que ele é do Congo. E o Christopher Alvarez tem uma história de superação, que teve um acidente, e ele estava no futebol americano, só que não conseguia mais competir, conheceu a luta, se interessou pelo MMA, e assim, dava pra ver o quão bom ele era lutando, porque eu olhava pra luta e falava: "Cara, não tem como esse Demba perder", porque ele era muito forte. Eu gostei desse garoto, não vou mentir. Eu gostei desse garoto, desse Christopher. Assim, provavelmente apenas um vai entrar, né, mas se os 2 entrarem eu fico feliz, tá. Gostei da história dele. Eu gosto de histórias, cara, eu gosto de narrativa, sabe, eu gosto de contar história e etcétera. Esse garoto me pareceu verdadeiro, sabe. Mas olha o tamanho da geladeira que vai entrar agora. E bravo, hein, parece o Francis Ngannou. Que isso, cara, olha o tamanho, que isso, é muito forte, cara. Ele aguentava muito bem os golpes e dava golpes muito fortes. E o Christopher Alvarez conseguiu acertar uma boa sequência e nocauteou o Eliezer Cubanza e conseguiu o contrato com o UFC. Aliás, o Dana White falou: "Cara, você acabou de vencer um dos caras mais aterrorizantes, mais assustadores do planeta e você, cara, conseguiu vencer ele, conseguiu nocautear ele no primeiro round. Então bem-vindo ao UFC". Caraca. Ó, 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 já sabe, né? Toma, ó, ó. A próxima luta foi o Luis Jordan, que é irmão do Charlie Jordan, um atleta do UFC, e foi lutar contra o Magno Dias, que é um atleta aqui do Brasil, da Fight Nerds, e ele acabou vencendo por finalização. E assim, eu acreditava que se o Jordan vencesse, venceria por nocaute ou decisão. Eu não acreditava que ele ia finalizar, porque o Magno Dias tem um background do jiu-jitsu, ele tem a maioria das lutas por finalização, né, as maioria das vitórias dele por finalização. E o Magno foi finalizado no terceiro round. Em pé, o Jordan se destacou muito, muito, muito. E isso por causa do background dele, ele já lutou, quer dizer, competiu, né, no boxe, Muay Thai, no kickboxing e no MMA. No MMA ele era 8-3, chegou lá e foi 9-3 e foi aprovado. E o Dana White falou: "Cara, você pegou uma luta difícil
e você fez parecer muito fácil, então parabéns, você tá dentro do UFC. O Jordão finalizou, cara, ganhou o contrato. Se vai ser contratado, eu acredito que vai ser, ele é muito bom no striking, finalizou ainda. E assim, é uma coisa que eu não esperava, tá. Eu esperava o Magnus finalizar ou o Jordão nocautear. Eu nunca imaginaria o Jordão finalizar o Magno. Esse Jordão é muito bom, muito bom. A última luta, o main event, foi mais um atleta da Fight Nerds, aliás, o Caio Borralho estava lá, o meu parceiro, e foi Damian Pinas contra Vitor Costa. O Vitor Costa é duplo campeão do Jungle Fight, campeão dos 84 quilos e 93. Então, o Jungle Fight é uma organização onde os atletas eles vão muito aguerridamente para vencer a luta, para interromper a luta, porque é assim que o Valide promove o seu evento. Então, eu acreditava que, cara, se esse cara for duplo campeão lá, ele tem um ele tem um ele tem um mindset muito diferente. E esse Damian Pina, embora ele não seja brasileiro, ele treina no Brasil, ele treina com o Dedé Pederneiras na Nova União e, cara, 23 anos, eu olhei pra ele e falei: "Caraca, como esse cara tem 23 anos? Ele é muito, muito forte, cara. Não tem como esse garoto ter 23 anos". Exemplo, eu tenho mais que 23 anos e eu não pareço esse cara. Ah, cara, eu odeio quando eu gosto dos 2 atletas. Cara, eu odeio, 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 cara. E ele acabou calando a todos e nocauteando o Vitor Costa no primeiro round. Caraca! E assim, conseguiu o contrato, 23 anos, eu até falei sobre isso na live, eu acredito que ele tem um auge para chegar daqui a 10, 11 anos, e ele é muito jovem para isso, e mesmo não estando no auge, ele é muito bom. Então imagina esse cara no auge, eu acho que ele vai ser uma máquina na categoria dos 84 quilos, e provavelmente se ele continuar nessa levada, fazer uma construção boa, ele pode ser campeão daqui a 5, 6 anos. E ele ainda não vai estar no auge, consegue entender? Então, boa adição para o UFC. Tivemos 4 contratados, o Damian Pinas, o Luiz Jordan, o Chris Alvidres e o Curtis Campbell. Esse é meu gabarito agora. Curtis Campbell, Christopher Alvidres, Luiz Jordan e Damian Pinas. Que isso, gabaritamos. Mano, chama ou não chama? Ótimo evento, tá? Eu vou fazer o último evento do Dana White contra Exercício, quer dizer, o último episódio dessa temporada do Dana White contra Series na próxima semana. Vou esperar você aqui, vou deixar programado aqui em cima. Claro, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. Te vejo na live na próxima semana, no último episódio do Dana White contra Series, temporada 9. E, assim, acredito que serão umas boas lutas e temos bastante histórias para contar, beleza? Até a próxima.